Soundtrack for the Blinds é o 10º álbum da banda Swans. Um projeto deles dos anos 90, mas normalmente eles são mais comumente reconhecidos pela fase posterior da banda pós-hiato, como To Be Kind, por exemplo, que é um álbum muito falado, a capa é bastante famosa e etc. Mas a fase dos anos 90 certamente ainda é bastante vangloriada, principalmente por fãs de música ou cultos e etc. É uma capa bem reconhecível, é um nome que chama bem a atenção, porque Soundtrack for the Blind é meio evocativo por brincar com essa questão da associação das sensações. O nome do álbum foi colocado em homenagem ao pai do vocalista Michael Gira, que estava ficando cego no momento. E daí ele é um projeto bastante transcendental, eu diria, porque ele brinca muito com essas sensações táteis, mas ao mesmo tempo apocalípticas, como se a música se tivesse se remodelando por inteira em partes bastante grandes, que às vezes são só sons e sons não muito precisos, apenas repetições. Isso dá um sentimento de aflição, mas que você está saindo desse corpo. O Swans é uma dessas bandas. Parece mais brincar com a ideia da relação dicotômica do espírito e do corpo, mas por meio da pulsação corporal. Ele fala sobre esses temas bastante meditativos, só que ainda muito preso à materialidade da situação. Isso dá um contraste enorme na relação que os instrumentos, muitas vezes brutais, se dão com algumas partes mais angelicais, principalmente por meio da voz da vocalista feminina, a Jarboe, e certamente dá ao álbum um mundo muito conciso e brutal, realmente gerando uma experiência um tanto única pra porra de um projeto de 2 horas a princípio. Então você precisa de até de uma certa paciência, porque por conta das diversas passagens que certamente vão te guiando para essa experiência que tenta te destoar do seu espírito e etc. Isso pode te deixar meio desconfortável ou cansado algumas vezes durante o projeto, mas não um cansaço de tédio, um cansaço de realmente de desfiguração, porque tem muita coisa acontecendo e por meio do álbum eles conseguem te drenar, o que é uma das intenções do projeto. Tem muitas passagens no álbum que são algumas fitas de gravações do pai do Gira, também de um dos parentes, se eu não me engano, o pai da vocalista, da Jarboa, que era um tipo de agente e etc. E isso dá uma reflexão sobre a natureza humana no projeto, porque daí ele vai passando por essas fitas triviais, mas ao mesmo tempo tensas e melancólicas e tristes. E no fundo tem esses ruídos, essas cacofonias que vão se desintegrando, como se fosse a própria experiência da vida entre a morte na psique do ser. E daí o Swans consegue gerar essa experiência humana muito bem, tipo, de uma maneira que eu nunca vi, eu acho que talvez melhor antes. É algo único e por conta da grandiosidade evidente que o projeto é estruturado, realmente parece que você está passando por toda essa brutalidade da vida e de uma maneira muito sensível e única. As letras também, elas têm abstrações, intuições muito fortes, mas elas sempre podem ser traçadas a um tipo de universalidade da decadência humana. E
daí você consegue traçar um paralelo entre o coração do projeto, realmente, porque ele pulsa muito forte com tudo que ocorre. Você sente as transformações e ele é um álbum que está sempre em movimento, tal qual a vida em si. E isso é muito bonito, é um álbum longo, grande, difícil, que dá para falar muito mais coisa do que se poderia em só nesses 5 minutos, por exemplo, porque ele caralho, ele é um puta projeto complexo, que junta muitas coisas, tem muitas músicas, e todas elas se juntam em meio que uma só, no sentido de experiência, mas não musical, mas no na amálgama do projeto, como se fosse uma síntese dessas relações catastróficas, e provavelmente é o apogeu que o Swan já alcançou. É muito bom, é muito bonito, né, e é um excelente projeto, uma obra-prima musical. Esse foi o vídeo e até logo.